Hoje, então, estaremos estudando a química inorgânica. A química inorgânica estuda 4 grupos principais de substâncias, que são ácidos, bases, sais e os óxidos. Vários milhões de compostos inorgânicos estão presentes no nosso cotidiano, no veneno das abelhas, pigmento de tinta nas frutas, pães e bolos que comemos, produtos de limpeza e higiene, fertilizantes, sal de cozinha, antiácido, no gesso, nos gases de atmosfera, na bateria de automóvel. A lista é muito grande. As funções inorgânicas são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono. Cada grupo faz parte das funções inorgânicas, apresenta diversas substâncias químicas. Porém, para estarem no mesmo grupo, elas devem possuir características semelhantes. Vamos ver as funções a seguir. Os ácidos são substâncias que em água ionizam-se e produzem o cátion hidrônio, H+. Exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido carbônico. Então, genericamente, em vermelho, você vê Ha aquoso, se ionizando em H+, íons H+, o hidrônio, mas A-. Exemplo, o HCl, acontece com o HCl, com ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e o ácido carbônico. As bases são substâncias que em água dissociam-se, já que são compostos iônicos, e liberam o ânion hidróxido. Exemplo, hidroxódio, hidróxido de magnésio, genericamente BOH aquoso, dando B+, mais A-. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o MgOH2, o hidróxido de magnésio, que são os exemplos de bases. Sais são substâncias que em água liberam um cátion diferente do hidrônio e um ânion diferente do hidróxido. Exemplo, cloreto de sódio, sulfato de alumínio, que é usado na coagulação da água, no tratamento de água. NaCl, Al2SO4. O NaCl é o famoso sal de cozinha. Os óxidos são compostos binários formados por apenas 2 elementos. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, pode ser as formas de óxido: CO2, SO2, SO3, P2O5, Cl2O6, NO2, N2O4, Na2O e etc. Principais óxidos. Óxidos básicos apresentam caráter básico. Um exemplo de óxido ácido, óxido básico, é o óxido de cálcio, CaO. Óxido de metais alcalinos, alcalinos ferrosos, todos eles dão meio básico em solução aquosa, são chamados óxido ácido. Óxido básico, desculpa. Óxido ácido apresenta um caráter ácido. Por exemplo, o dióxido de carbono, presente na atmosfera, é um dos responsáveis pelo efeito estufa, né? É um elemento, um metal junto com oxigênio, CO2. Óxido anfótero apresenta um caráter ácido e básico. O óxido de alumínio é um exemplo típico, Al2O3. Exercício: faça a associação correta entre as colunas. E no item A, NaOH, hidroxódio, CaOH2, hidróxido de cálcio, e NH4OH, hidróxido de amônio. B, NaCl, que é o cloreto de sódio, KNO3, que é o nitrato de potássio, e Na2S, que é o sulfeto de sódio. C, HCl, que é o ácido clorídrico, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e HNO3, que é o ácido nítrico. D, monóxido de carbono, CO, Al2O3, que é o óxido de alumínio, e Pb3O4, que é o óxido de chumbo. Na coluna ácidos, eu vou colocar a letra C, que contém o HCl, o H2SO4 e o HNO3, são os ácidos. Na outra coluna, bases. Aí no parênteses aqui, base, eu vou botar a letra A, que é o NaOH, que é o hidróxido de sódio, o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, e o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. No outro parênteses, sais, eu vou botar o item B, NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal, nitrato de potássio, que é outro sal, e sulfeto de sódio, que é outro sal. Então, o item B. E, finalmente, no parênteses relativo aos óxidos, eu vou colocar o item D, que contém o monóxido de carbono, CO, Al2O3, que é o óxido de alumínio, e o Pb3O4.
Sobre os compostos abaixo, responda as questões que seguem. H2S, B, Na2S, C, NH3, D, NaOH, tem D repetido aqui, CaCl2, E, HCl e F, CaOH2. Quais são os iônicos e quais sofrem ionização e quais sofrem dissociação iônica. Bom, aí você tem que fazer a distinção. Os compostos iônicos, os compostos covalentes, os covalentes sofrem ionização. E os compostos iônicos sofrem dissociação iônica. É questão de você escolher quem são os compostos iônicos e os covalentes. Lembrando que os compostos covalentes sofrem, como HCl, por exemplo, sofrem ionização. E o cloreto de sódio, que é um composto iônico, sofre dissociação iônica. 4. Em condições ambientes, o cloreto de sódio, NaCl, é sólido. E o cloreto de hidrogênio, HCl, um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições, mas pode se tornar eletrólito, ou seja, conduzir a corrente elétrica, quando dissolvido em água. Explique por que isso ocorre. Aí, nesse caso, o cloreto de sódio é um composto iônico. Quando você dissolve em água, ele se transforma, então, num composto dissociado, sofre um processo de dissociação iônica. Já o ácido clorídrico, o HCl, que é um gás, ele em meio aquoso, ele sofre ionização. Por isso, eles conduzem a corrente elétrica em meio aquoso. Dissociação iônica e ionização é a resposta. 5. O ácido clorídrico puro, HCl, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura, é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade, que se deve a item A, dissociação da água em H+, e OH-. Essa dissociação é muito pequena. Ionização do HCl formando H3O+, e Cl-. E C, transferência de elétrons da água para o HCl. D, transferência de elétrons do HCl para a água. E E, a reação de neutralização do H+ da água com Cl- do HCl. Então, o que acontece é o item B, ionização do HCl formando H3O+, mais Cl-. 6. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução: O2, item A, O2, B, água gasosa, C, HCl aquoso e D, C6H2O6 aquoso, que é a glicose, a famosa glicose. Então a lâmpada vai acender quando tiver o HCl aquoso ionizado. Aí vai formar íons no meio. Você vê que no circuito tem uma lâmpada no meio do circuito, eletrodos. Os íons positivos se dirigem para o cátodo e os íons negativos para o anodo, para o polo positivo, havendo então uma condução da corrente elétrica. O mapa mental, para você recordar, é que os ácidos formam o íon hidrônio, H3O+. Por exemplo, na reação com água, exemplo, HF mais água, que é o fluoreto de hidrogênio, dá o H3O+, mais íon fluoreto. As bases sofrem dissociação em água e liberam hidroxila. Por exemplo, hidroxódio com água dá o Na+, mais o OH-. E tem outros exemplos embaixo. Os sais dissociam-se em água, formando pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. No caso do cloreto de sódio em água, dá o Na+, mais Cl-. Existem outros exemplos também de sais. Os óxidos são compostos binários, dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Exemplo, CO2, dióxido de carbono, SO3, trióxido de enxofre e CO, monóxido de carbono. Então, obrigado pela audiência, continue estudando, eu sempre estarei postando vídeo. Até uma próxima.